Seja bem-vindo ao Transcomunicação com Diego Schirmer. Aviso: todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados, convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito. Sejam bem-vindos a mais um Transcomunicação. Novamente, nós estamos aqui com uma pessoa a qual respeitamos muito, que admiramos bastante trabalho e é uma imensa honra receber. Tá eu e o Gustavo aqui. E aí, pessoal, beleza? Para conversar com essa sumidade da ufologia, que é o Edson Boaventura Júnior. Tudo bem, Edson? Tudo jóia, Gustavo, tudo bem, Diego? É um prazer estar aqui no programa de vocês. Tenho certeza que hoje aí a gente vai bater um papo bem legal a respeito da ufologia séria, né? Científica, que é a minha metodologia desde o início aí, desde o começo lá, 1981, e até hoje a gente pauta os nossos estudos dentro da seriedade ufológica aí. Então, creio que vai ser bem bacana aí esse bate-papo. Perfeito. E assim, nós conseguimos agora entrevistar a dupla, né, da ufologia científica aí, porque para quem não lembra, a gente também já conversou com o Carlos, voltem os programas atrás e ouçam lá. Mas, Edson, uma coisa que eu sempre faço, tá, que eu adoro fazer, sempre a gente olha pro cara ali no YouTube, né, e a gente fica pensando assim, pô, esse cara é massa, às vezes fica com medo de conversar, né, porque tipo assim, pô, o cara é conhecido e tal. E primeira coisa é que prontamente o Edson nos atendeu, prontamente ele já deu a data que ele podia, já veio. A gente tá tendo muita sorte para conversar com as pessoas que a gente, né, sempre quer conversar. Poxa, muito legal passar por essa facilidade até, que é alcançar as pessoas que a gente admira. E uma coisa que eu gosto de fazer, como eu vinha dizendo, é humanizar a pessoa com a qual eu tô conversando, né? E aí, eu vou começar perguntando pra ti, como que foi a tua infância? Como é que é a tua história de vida, assim? Como que essa infância, como que esses primeiros anos te influenciaram a ser o ufólogo e o pesquisador que tu é hoje, né? E se tem algum momento chave na tua vida que te levou a trilhar esse caminho? Entendi. Então, minha infância foi bem difícil, porque, assim, a gente sempre tinha bastante necessidade, né? Só para você ter uma ideia, teve um momento da minha vida que até fome a gente acabou passando. Eu cheguei a pegar ferro velho para vender, para poder ajudar minha mãe, meu pai, né? Porque assim, o meu pai, ele bebia muito, né? Então hoje ele não bebe mais, graças a Deus. Ele tá tudo sossegado, tudo em paz hoje, em relação aos meus pais. São vivos e tal. Mas no princípio da minha infância foi bem complicado isso. Então muita necessidade que a gente passava, né? E não tinha dinheiro para comprar as coisas. E aí o que aconteceu? O Banco do Brasil tinha uma política naquela época de pegar alunos na escola que fossem carentes, mas que tivessem uma desenvoltura de notas boa, né? Tirasse 10, né? Fosse realmente uma pessoa aplicada, embora tivesse esse problema aí da carência. Em potencial, né? E aí eu fui um dos escolhidos para trabalhar na agência do Guarujá, no litoral de São Paulo, no Banco do Brasil, e já ganhando um salário bem interessante, né? Apesar de ser menor aprendiz, era um dinheiro que ajudava bastante em casa, né? Então, a partir dali começou o meu desenvolvimento profissional, até em termos de sociedade mesmo, né? De lidar com as pessoas, de lidar com as situações. E foi justamente no ano de 81, quando eu entrei no Banco do Brasil,
que eu tive um avistamento no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, em 1981, e a partir daí isso que me lançou na ufologia, né? Eu até então nunca tinha me atentado para disco voador, OVNI, esse tipo de coisa. Não sabia nem o que era. E aí aconteceu que era noite, eu e o meu irmão, a gente estava assistindo televisão, minha mãe saiu para recolher umas roupas no varal, e quando ela estava lá fora, de repente ela soltou um grito lá, a gente saiu para acudir ela, pensando que pudesse ser alguma coisa, algum bicho, alguma coisa que estivesse atacando ela, né? Sim. E aí quando a gente sai na porta de casa de uma edícula, que nós morávamos ali no bairro do Santo Antônio, no Guarujá, a gente olha para cima, vê aquele objeto imenso, alaranjado, que hoje eu sei que seria uma espécie de nave-mãe, e o objeto começa a desovar, a soltar por baixo dele objetos menores de cor vermelha, de forma esferoide, né? Eram umas bolinhas, e elas piscavam e na cor vermelha. E aí saía de duas em duas e ia para uma determinada região do Guarujá. Uns foram em direção à Serra, outros foram em direção à praia, Vicente Carvalho, Santos. E eu contei, desde o momento que eu observei, 16 objetos que saíram por baixo dele. Porque assim, eu sempre tive uma facilidade com exata também. Sim. Então, tudo eu fico contando, fico olhando placa, somando, entendeu? Eu sou meio xarope. E depois trabalhei no banco, né? No banco eu guardava número de conta de cliente, número de documento, matrícula de funcionário, então telefone. Então assim, sempre tive essa facilidade com o número, então já era uma coisa que aconteceu ali, que eu contei desde o momento que eu estava observando, 16. Aí o objeto foi calmamente, se posicionou sobre a cidade de Santos, aumentou a intensidade do brilho, e aí depois ele voltou ao tamanho normal. Nesse momento o meu irmão Marcos começou a chorar, depois a gente perguntou para ele por que ele estava chorando, ele disse que pensava que era o fim do mundo, né? E aí esse objeto, quando ele voltou ao tamanho normal, ele fez um movimento de anzol ascendente e desapareceu numa velocidade incrível. E aí no dia seguinte, no Banco do Brasil, eu comentei esse avistamento com um vigilante lá da Pires, o Ledo. Aí ele comentou, isso aí que você viu é OVNI e tal. Aí me apresentou um grupo que ele recebia um boletim sobre OVNIs. Eu escrevi uma cartinha para o presidente desse clube, né, que era o CEPEX, e aí eles me informaram, né, isso daí é OVNI e tal. E aí eu fui entrando nos conhecimentos disso, porque quando eu olhei aquele objeto, não era um balão, não era um satélite, não era um cometa, não era um avião, não era nada voador convencional que a gente estava acostumado a ver, né, naquela época. Isso foi em 81. A partir de 81 até 85, a gente percebeu que no Guarujá e no litoral paulista tinha muito caso, né? Porque aí uma coisa vai puxando a outra, às vezes você conversa com um, com o outro, eu trocando informações também pelo correio, chegava boletim, chegava foto, aí o pessoal ali comentava, e aí a gente acabou fazendo amizade com um grupo de pessoas que acreditava também já no fenômeno, o Jamil Villanova, o Carlos Alberto Saraiva de Maria, e aí fundamos o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de estudar esses casos na região, utilizando uma metodologia científica. E a partir daí a gente pesquisou, até onde contei foram mais de 400 casos. Nossa. Envolvendo, só no litoral paulista, tá? Nossa. Envolvendo avistamento de luzes, pousos desses objetos. Eu tive em mais de 15 pousos, né? Marcas de objetos, casos de tripulantes, que eram casos de terceiro grau, objetos que explodiram, deixaram fragmentos, né, o caso de Ubatuba, famoso também, e casos de abduções, relações sexuais também, que ocorriam lá. É mais raro
E sempre bem polêmico, né? É polêmico também. E depois começou, na década de 90, aquele negócio do chupa-cabra, né? Você falou do Carlos Alberto Machado, né? Que escreveu o livro aí Olhos de Dragão e tal. Então ele fez um trabalho bem interessante. Inclusive no litoral nós tivemos alguns ataques a galinhas, patas e também cachorros. Porque nessa região do litoral não tem, né? Ovelha, esse tipo de coisa. Então os animais atacados eram mais aves. Porque tinha também lá mesmo, né? Teve cachorros também que foram atacados num canil ali no litoral sul. Sim. Vocês tiveram até uma reunião na época, né? Se não me engano, ou eu tô enganado. Acho que tinha teve uma convenção de ufologia, eu não lembro direito, mas eu li alguma coisa no livro também. Teve uma reunião que nós fizemos durante esse evento que ocorreu no litoral paulista. Eu cheguei a fazer uns 14 eventos, né, ufológicos no Teatro Procópio Ferreira e tal. Então a gente divulgou bastante ufologia lá na região. E teve uma época que o Machado ia para lá, o Fernando Grossman, que também é citado no livro do Machado, que gostavam desses casos mais agressivos, né? De mutilações, de ataques, desses IEAs, né? Que o Machado criou esse termo aí, o intruso esporádico agressivo. Isso. Né? E que é o chupa-cabras, né? Mais conhecido aí em Porto Rico e em outras cidades aí da América do Sul, embora esse fenômeno se manifestou em outras partes do mundo também. Então, a partir da década de 90, a partir de 96, vários casos também aconteceram ali no litoral e a gente participou, né, da investigação também desses casos. No interior de São Paulo também. E aí, não só os casos que aconteciam no litoral, a gente investigava, mas como a gente tinha contato com outros grupos de pesquisa de campo, por exemplo, o CEPU do falecido Claudio Corvo, o próprio CEPEX dos irmãos Mondini, o GEONI do Osmar de Freitas, do Marcão. E então a gente, como tinha um contato próximo com esses pesquisadores de campo e raiz também, a gente teve a possibilidade de fazer várias investigações em outros estados brasileiros, inclusive interior de São Paulo, Minas, Paraná e depois Nordeste, em função da nossa linha de atuação, que era bem próxima, né? E a gente era verdadeiros cientistas, investigadores, querendo ter em mãos assim alguma evidência, alguma prova cabal desse fenômeno. Tanto é que o projeto da minha vida futuro aí vai ser a instalação de um museu, porque ao longo de 40 anos eu juntei muita coisa, né? Fragmento de OVNI, amostra de terra, de vegetação, tem fragmento lá de Ubatuba, 4 fragmentos do OVNI, tem documentação oficial da aeronáutica, tem muita coisa, enfim, relacionado à ufologia e também alguns materiais de ufólogos pioneiros que já morreram, já faleceram e que acabaram, a família deles iam jogar fora o material. Eu peguei esse material para resgatar a memória da ufologia brasileira no futuro, né? Porque vai chegar um momento que esse assunto ele vai ser tão real assim e aberto para as pessoas que o ufólogo vai ser lembrado como uma figura que lá atrás pesquisava, enchia o saco da aeronáutica, da marinha, do exército, tentando liberar documentos, liberar certas coisas que, infelizmente, esses órgãos de inteligência, militares e governos ocultam da população em geral. E nós surgimos aí, né, como os salvadores da pátria, vamos dizer assim, aqueles corajosos que dão a cara para bater e que saem divulgando, né, revelando as coisas que estão acobertadas
aí por esses órgãos militares. Sim, eu tenho algumas pontuações para fazer aqui do que tu falou. Primeiro que assim, o trabalho do Guji e o teu trabalho, e para mim o trabalho do Carlos e de outras pessoas que a gente respeita bastante, mas quem a gente citou aqui, são trabalhos assim, cara, seminais, eles são extremamente importantes justamente por isso. E eu sei de entrevistas que eu vi tuas em outros canais e tal, que tu já passou por uns perrengue feio com esses órgãos, né? Já passou perrengue aí com o Exército, com a Aeronáutica, se não me engano, né? Assim, do Exército, da Aeronáutica não, mas sim, do Exército, a gente, assim, não posso também falar que foram eles, né? Sim, mas a gente teve ameaça de alguém na época de Varginha, né? Como o caso Varginha era pesquisado basicamente pelo Exército, que era a ESA, a Escola de Sargento das Armas, então pode ser que essa ameaça veio de lá, entendeu? Sim. Ou algum órgão de inteligência, ou Força Aérea, porque a gente sabe que depois a Força Aérea se envolveu nisso também, sim, mas não tem como a gente afirmar categoricamente quem foi. Sim, porque quem fez a ameaça não nomeou, aqui é fulano de tal, né? É capitão, não sei o que, comandante, ninguém falou nada disso. Então não dá pra gente saber e nem acusar ninguém. Agora, o fato da ameaça ocorreu. O que ocorre de perrengue é assim, eu tenho por hábito, alguns casos que eu tenho conhecimento, que foram investigados e acobertados pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, deu através da LAI, que é aquela Lei de Liberdade de Informação, que a Dilma sancionou, que é o SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão. Então eu faço essas petições na internet, solicitando certos documentos, e aí geralmente eles não fornecem. De mais de 300 petições que eu já fiz, se eu tive êxito em 4%, 5% é muito. Uhum. A maioria dos casos, eles falam que o documento não existe, que o documento perdeu na enchente, que o documento queimou no incêndio. Então, ou que eles destruíram o documento. Aí eu peço o termo de destruição, no caso do Exército. Aí eles falam que destruíram o termo de destruição também. Que isso daí é totalmente ilegal fazer um negócio desse. Porque no termo de destruição, você teria um resumo do que foi destruído caso lá atrás se decidiu destruir alguma coisa. Coisa que eu não acredito que tenha acontecido. Eu acredito que esses arquivos, eles estão, sim, em órgãos de inteligência, tanto da Aeronáutica, Marinha e Exército, e, infelizmente, inacessíveis ao público por questões normativas deles. Então, a gente não pode criticar os militares. Se tiver que criticar alguém, tem que criticar os normativos para que mudem algum dia. E eu acho que existe uma influência muito grande por parte dos americanos, que trocam figurinha com o governo brasileiro, os militares, há muito tempo. Desde a década de 40, 50, eu tenho documentos que comprovam esse intercâmbio aí em relação ao fenômeno OVNI. Né? Os documentos mais recentes que têm sido liberados pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, são datados aí de 1966, 67, e o que tem nesses documentos? Eles são documentos da Embaixada norte-americana que estiveram no Brasil, no Rio de Janeiro, Curitiba, e falam aí a respeito de quedas de OVNIs que foram resgatados pelos órgãos da Força Aérea Brasileira, depois foram encaminhados para o DCTA, o CTA lá em São José dos Campos, e de São José dos Campos foram encaminhados para a NASA. Isso está escrito nesses documentos norte-americanos. Quando a gente procura isso dentro de um órgão militar brasileiro que foi citado nesses documentos norte-americanos, geralmente eles falam que não existe esse documento, mas é lógico que estão escondendo, que algo desse nível, né, algo que poderia trazer de repente um avanço, né, científico para uma determinada nação, isso fica guardado, né, de alguma forma a sete chaves. Ou então existe aí
um acobertamento brasileiro em função do acobertamento americano que já existe desde o caso Roswell. Sim, sim. Eu tenho a sensação, Edson, que nos anos 90 a gente teve uma explosão, não de casos acontecendo, mas na mídia, né? E eu vi muita gente, eu não sou tão novo assim, né? Eu lembro bastante do Chupacabras, lembro muito de Varginha. Eu era uma criança, mas quase um adolescente. Mas eu tenho a impressão que naquela época houve toda uma preparação, não sei, posso estar errado, para alguma informação que não veio. Eu tô errado nessa minha impressão? Não, você está correto. Você está correto. Foi a partir de 95. Assim, a gente, só para fazer uma contextualização, em 1991, então no começo da década de 90, houve uma enxurrada de casos. Foi uma onda grande que aconteceu ali. Depois veio a imprensa publicando alguma coisa em 92, 93, e aí deu um novo boom em 94, sendo que a imprensa colocou maciçamente vários casos de pouso, contatos com tripulantes, principalmente no interior de São Paulo. A gente pesquisou alguns casos também em Carmo do Rio Claro, em Tietê, em Rafar, Mombuco, enfim. Tinha muito caso no litoral paulista também, alguns casos acontecendo, inclusive OVNIs pousando ou sendo avistados na Rio Santos ali, né, objeto pousando, seres, aquele negócio todo. Então foi algo que a imprensa, volta e meia, soltava alguma notinha ou até uma matéria mais abrangente sobre o tema. Quando então, em 96, em janeiro, dá o boom do caso Varginha, que também foi algo esplendoroso, né? Só fora as matérias jornalísticas de revistas especializadas ou não, Isto É, Veja, tal, que publicou a matéria, revista de outros países. Então houve uma propagação a respeito do tema ufológico por conta do caso Varginha muito grande no ano de 96 todinho. E aí, a partir de 96, começou o Chupacabra. E aí foi até 1999. Então, dali para frente também a imprensa paulista, baiana, do Rio de Janeiro, Minas, começou a divulgar maciçamente esses casos ufológicos. Quando chegou os anos 2000, aí o negócio foi murchando, né, um pouquinho. Então eu concordo com você que a década de 90 ela foi atípica, teve muita divulgação. Agora, era uma preparação. O que aconteceu em 95, em agosto? Foi a liberação daquele filme de uma suposta autópsia do Rei Santilli, né, que era do autópsia do caso Roswell, que na verdade era uma mentira aquilo. Na verdade foi o Rei Santilli, combinado provavelmente com algumas pessoas. Eu acredito aí que seja o governo norte-americano ou o próprio governo inglês, né, da Inglaterra, porque ele era inglês. E aí ele fraudou isso, mas para quê? Para ganhar uma grana e também para medir como um termômetro como seria a aceitação de uma suposta autópsia alienígena pela população mundial, mesmo porque ele divulgou esse vídeo nas principais televisões de todos os países. Então ele ganhou aí uma grana da Globo, né, no caso do Brasil, e de outras aí importantes no mundo todo. E ele condicionou num contrato que a divulgação dessa imagem seria num dia X, ou seja, todo mundo iria divulgar no mesmo dia para ninguém ter a prioridade naquela informação. E aí quando veio a notícia, tempos depois, ele até explicou que era uma fraude mesmo, né, porque o filme utilizado na autópsia era um filme da época, de 47, mas os apetrechos utilizados pelos médicos ali na autópsia eram de anos posteriores, não era um procedimento
que era adotado pelos médicos naquela época de 47. Então ficou muito patente ali já algumas pessoas questionando, até que ele veio e confessou a fraude, né? Sim. Mas, na verdade, isso aí foi para medir um termômetro, caso o governo norte-americano, em algum dia, em alguma época, soltasse ali uma autópsia verdadeira, como que a população mundial reagiria. E reagiram bem, entendeu? Não houve pânico, corre-corre, né, quebra-quebra, não teve nada disso. Sim. Que é uma preocupação dos órgãos militares aí, no caso de uma liberação futura, né? O pânico é um dos pontos que eles ficam preocupados. Se houver um pânico generalizado, seria de difícil controle por parte dos órgãos de segurança pública, militares, porque o contingente é bem menor em relação ao número gigantesco da população. E por que a gente, sei lá, eu tenho a sensação então que a gente retrocedeu, né? Porque hoje, primeira coisa que eu noto é que tá rolando um desinteresse pela grande mídia, né? Em cima disso. Ao contrário do que a gente tinha na época, e assim, um pouco culpa da época, né? Na época se fez muito charlatanismo, muita fake news, muita ridicularização do tema, né? O sensacionalismo absurdo. Todo dia que a gente ligava no Gugu, no Ratinho, era cabeça de arraia, era peixe mexido, né? E isso, eu sei que isso deu um pouco de culpa para esse desinteresse. Mas eu noto que hoje, além do desinteresse, eu posso estar enganado também, por isso que eu tô te perguntando, além do desinteresse, a gente também tem uma certa censura muito forte, mas uma vontade de fazer a coisa soar de forma tão absurda que as pessoas não discutam mais. E aí eu vejo isso como um retrocesso. Então, eu concordo contigo em parte, discordo em parte, e vou explicar. Por favor. O que acontece? Realmente houve uma diminuição, não que tenha diminuição nos casos de avistamento e tudo mais, houve uma diminuição na notícia, ou seja, se priorizava mais coisas de violência, acidente, política, né? E hoje você vê que a política, ela encabeça, né, a nossa mídia aí, né, televisiva e impressa, e mesmo na internet. Então, houve apenas uma mudança de foco. Em vez de explorar o assunto de mistério, que era OVNI, esse tipo de coisa, ele simplesmente canalizou as notícias para outro tipo de assunto. Mas o que acontece? Hoje, né, 2021, quando o ex-presidente Trump convocou lá e sancionou uma lei para que o Congresso pedisse para que o Pentágono criasse uma força-tarefa, algumas pessoas para falar o que eles sabiam a respeito dos OVNIs, né? Apesar que eles não usam mais o termo UFO, né? Usa agora UAP, né? Que seria fenômeno aéreo não identificado. Então, quando eles pediram isso para o Pentágono, a imprensa norte-americana começou a noticiar de forma maciça. Olha, vai sair um relatório preliminar agora em junho, dia 25 de junho de 2021, que de fato saiu, né? Então, todo esse alarde ou toda essa atenção em torno do tema ufológico voltou à tona. E é um reflexo daquela publicação, né? Porque se você pegar aí as televisões, jornais, internet das redes norte-americanas, você vai ver que só fala em disco voador, OVNI, esse tipo de coisa. E aí as outras televisões e mídias jornalísticas do mundo todo começaram a replicar isso também. E aí voltou também as notícias locais e regionais. Tanto é que você pega um jornalzinho lá de Minas, acontece um avistamento, os caras publicam. No interior de São Paulo, publicam. No norte do nosso país, nordeste, aí publicam. Então, por quê? Porque o assunto voltou à moda novamente. Mas isso foi de março de 2021 para cá, né? E depois que soltaram o relatório preliminar,
né, desse estudo, dessa força-tarefa, o negócio espocou mais ainda. E aí tem um pesquisador, o Corbel, ele conseguiu também, através da Lei de Liberdade de Informação, alguns relatórios e alguns vídeos de objetos estranhos que não necessariamente são discos voadores, alienígenas, nada disso. Pode ser, de repente, um drone espião de outra potência, né? O China, a Rússia, sei lá, de algum outro país que está interessado, de repente, na parte bélica ali norte-americana. E esses vídeos também causaram aí um burburinho na internet, né? Porque eram vídeos autenticados pelo Pentágono, pela Força Aérea Norte-Americana, pela Marinha Norte-Americana, só que eles não falaram que é um artefato alienígena, extraterrestre, nada disso. Falaram que o que está ali eles não sabem o que é. É uma tecnologia diferente. Pode ser de outro país? Pode. Mas pode ser de fora também? Também pode. Então eles deixaram meio aberto. E aí alguns pesquisadores, esse documentarista, o Corbel, ele vai fazer futuramente aí um documentário, alguma coisa, eles estão explorando isso. Então a mídia parece que acordou novamente para o assunto ufológico. Por isso que hoje a gente está até na mídia aí, né? Podcast direto, cara, me chamando. Sim. Eu já participei mais de 60 podcasts de abril para cá. Nossa, deste ano pra cá. Eu escutei muitos. Eu escutei vários desses podcasts. Então, é televisão, é web rádio, é podcast, é live. Sim. É Spotify, né, também. É de tudo que gera notícia, tá chamando agora o quê? Para saber um pouquinho mais a respeito da ufologia. E essas perguntas que vocês fizeram aí são muito pertinentes. E é algo que geralmente a gente não fala em podcast, né? Inclusive isso que eu estou comentando, falando desse histórico que aconteceu na década de 90 para cá, é interessante até para as pessoas conhecerem o que foi acontecendo, o que foi desenrolando. Por exemplo, antes de 96, a gente tinha a década de 70, de repressão, aquele negócio todo, então as pessoas evitavam falar nesse assunto, porque eram taxadas de loucas, eram taxadas de pessoas que não tinham uma sanidade mental, né? Então, elas viam o fenômeno acontecia, mas elas guardavam para elas ou dentro do seio familiar, contava para o pai, para a mãe, para o filho, para as pessoas mais próximas ali. Mas, a partir da década de 90, o negócio foi melhorando. Hoje, as pessoas falam de ufologia mais abertamente, os militares não, porque o normativo proíbe. Sim. Mas depois que eles saem, né, que eles reformam e aposentam, né, que eles saem da instituição militar, se eles não assinaram nenhum termo de confidencialidade, eles acabam falando das suas experiências. E é surpreendente, cara, que a gente vê que esse fenômeno também ele se interessa muito pelas bases militares, por instalações militares, né? Então eu conheço vários casos que ocorreram, por exemplo, se eu vou pegar aqui, vou enumerar no litoral paulista, por exemplo, tem casos que ocorreu dentro da base aérea de Santos, do Forte dos Andradas, do Forte Itaipu, né? Então essas instalações militares geralmente chamam a atenção desses objetos, só que a gente só fica conhecendo a respeito desses casos depois que esses militares dão baixa e saem de lá, porque antes é tratado como um tabu, né, um sigilo tremendo essas informações. Tu acha, Edson, que eu de novo, né, eu sou meio nostálgico com isso. A gente eu por ter vivido os anos 90, eu sinto que a gente viveu um período meio mágico, assim, até porque era criança, né? Onde, tipo assim, sei lá, parecia que a qualquer momento a gente ia, né, ia chegar ali uma nave, ou alguém ia chegar e ia dizer, gente, é isso aí, a gente tá sendo visitado mesmo, né? E é isso. E minha pergunta pra ti é,
Tu acha que esse momento tá próximo? Quem sabe na nossa geração a gente vai ver isso ainda? Essa abertura da informação? Ou algum governo chegar abertamente e dizer: olha, gente, existe o fenômeno, nós estamos sendo visitados, e agora? Né? Tu acha que a gente ainda vai ver isso? Olha, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Mas a minha opinião, vamos dizer assim, pessoal, é que se isso tivesse que ocorrer, já teria ocorrido há muito mais tempo. Então, provavelmente exista uma intenção por parte desses tripulantes dos OVNIs que não querem esse contato direto ou não querem que a gente saiba qual é o verdadeiro objetivo deles em relação à Terra, em relação aos nossos recursos naturais, né, minerais, e até o próprio ser humano e os animais que aqui habitam também, que vez ou outra são objeto de estudos por esses tripulantes. Então, talvez se a gente soubesse qual que é o verdadeiro objetivo, talvez a civilização terrestre consiga interromper esse processo, e aí os maiores prejudicados seriam eles. Por isso que eu acho que está bem longe de acontecer alguma coisa. Outra coisa, se eles quisessem invadir, muitas pessoas falam, será que tem alguma possibilidade de algum dia ocorrer uma invasão desses objetos? Se eles quisessem fazer isso, já teriam feito há muito mais tempo, quando a gente não tinha tanta tecnologia. Então existe aí uma interação meia que obscura desses seres, e isso vem ocorrendo desde que o mundo é mundo, e eu acredito que vai continuar desta forma aí, mesmo porque eu acho que a civilização terrestre ainda não está preparada suficientemente para ter um contato aí direto, aberto com esses seres. Pô, se a gente fica ainda se matando uns aos outros por conta de poder, por conta de petróleo, né, por conta de dinheiro, pais e filhos, a gente vê atualmente que o amor mesmo, ele se esfriou de uma forma que pai matando filho, filho matando pai, né, essas coisas que a gente vê que a sociedade ainda ela é muito negativa em termos civilizatórios, tá bem atrasado, cara. Então, minha opinião é que ainda vai demorar bastante esse tipo de coisa. E assim, há uma preocupação desses objetos também, principalmente onde tem artefatos nucleares, né? Eu tive conversando com alguns pesquisadores e militares também, norte-americanos. Eles dizem taxativamente que é muito comum a observação, vez ou outra, desses objetos voadores não identificados em instalações nucleares, sendo que já teve no passado até casos em que esses objetos eles desarmaram, vamos dizer assim, alguns circuitos tecnológicos envolvendo ali ogivas nucleares, entendeu? Quem falou isso foi o Robert Salas, né, que é um militar norte-americano. Eu tive com ele num congresso na Argentina alguns anos atrás. Ele, inclusive, o tema da palestra dele foi justamente esses OVNIs em instalações nucleares aí. Então, talvez a energia nuclear, alguma coisa, isso interfira de alguma forma nos OVNIs. Por isso, talvez o interesse, eles estarem ali monitorando proximamente essas bases, e também em guerras, quando tem, por exemplo, teve a Guerra do Golfo, né? Foram vistos e filmados objetos voadores não identificados. Na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, tinha os Foo Fighters, que eram essas luzes que acompanhavam os aliados, os alemães, né? Tanto os aliados como os alemães pensavam que era armamento secreto do outro, mas acabou a guerra, eram os OVNIs ali monitorando os momentos mais críticos da nossa sociedade, da nossa civilização. Cara, maravilhoso, né? Isso tá muito bem explanado. Tipo, eu até tô te interrompendo pouco, porque eu tô adorando ficar ouvindo. Olha só, eu vou voltar um pouquinho atrás na pergunta,
porque a gente também gosta muito de saber da questão do trabalho, no sentido de o quanto dá trabalho, né? Hoje a tua maior fonte de disseminação de informação ufológica é o canal do YouTube, né? O Enigmas e Mistérios. Eu tenho um canal no YouTube, o Enigmas e Mistérios, lá a gente tem colocado os vídeos, inclusive eu estou num trabalho ferrenho aqui de transformar VHS em MP4 para trazer à tona algumas coisas que foram ficando para trás, né, que ficaram defasadas. Uhum. E também a gente tem a revista OVNI Pesquisa, né, quem se interessar pode acessar o site www.ovnipesquisa.com.br. Lá eu sou coeditor dessa revista, a gente já está na edição número 10, a número 11 a gente já está editando, deve sair agora em dezembro. E inclusive você estava falando de casos da década de 90, eu fiz uma matéria para essa revista número 11 sobre OSNIs, que é objetos submarinos não identificados. E tem alguns casos bem curiosos ali de 1994, 1996, bem legal, que foi naquela época que o fenômeno estava bem ativo aí. Bem alta. E daí, eu ia te perguntar como que foi o processo que levou à formação do canal, né? Como é que é a tua produção de conteúdo diário, assim, né? Do dia a dia. Tem gente que te ajuda, tem pauta, tem gente que busca informação e relato, né? E como é que é sempre ter alguma coisa para divulgar? Porque sempre que a gente vai lá tem coisa nova, tem vídeo. Então, a pauta é da minha cabeça, tá? Na verdade, eu sou um computador daqueles bem grande de ufologia, fora o material que eu tenho. Eu tenho material aqui para colocar no YouTube nos próximos 10, 15 anos. Só para você ter uma ideia. Fora o que for pipocando de coisa nova. Nossa. Eu só tô te falando de coisa velha. Né? Então, uns 15 anos eu tenho material para estar alimentando o meu canal lá no YouTube. Você pode ver que tem bastante coisa legal. Só para você ter uma ideia, eu mandei também transformar aí 59 fitas cassete com depoimentos aí de casos interessantíssimos que ocorreram na década de 70, aquele caso de Araçariguama, por exemplo, que foi o caso do homem que derreteu em 46 lá em Araçariguama. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente vai estar legendando e vai estar disponibilizando também aí para as pessoas, né? E assim, no passado, a gente não tinha o canal do YouTube. Então, como que funcionava? Antes da internet, a gente tinha um boletim chamado Supsawa. Sim. Que é uma linguagem de uma tribo indígena brasileira que significa a verdade, somente a verdade. É uma tribo Nhengatu, Tupi-Guarani, né? E é o que a gente se propunha a divulgar dentro do tema. Então, naquela época, você tirava a cópia de uma matriz que era feita com máquina datilográfica, né? E até mimeógrafo eu cheguei a usar no começo, nos primórdios, para você ter uma ideia. Acho que as pessoas mais novas não sabem nem o que é isso. Não sabia o que é, eu senti o cheiro do mimeógrafo. Então, aquele alquinho, né? Então, aí tinha a matriz, lá o extenso, aquela coisa toda. Então, naquela época era feito dessa forma e a gente mandava pelo correio, né? Mandava pelo correio, trocava as informações com grupos também internacionais. Então, era dessa forma que a informação chegava e demorava muito. Muita carta e correspondência, né? Era carta e correspondência. Então, demorava muito para chegar. Aí, com o advento da internet, BBS, Mirk, aquelas coisas todas, aí começou a informação já divulgar mais rapidamente. E hoje a gente tem aí o WhatsApp, né? Tem os canais no YouTube, tem os grupos, né? De ufologia. Então o negócio começa a aparecer alguma coisa, o cara já filma, bota lá ao vivo, entendeu? E o pessoal já acompanha. Já espalha. Então, hoje está muito mais legal esse tipo de divulgação, só que ele tem um ponto negativo. Sim. Porque os fakes, eles aumentaram muito, os programas digitais. Eu vou justamente te interromper, porque já entra na próxima pergunta, cara. Já vamos continuar o teu assunto agora. Que é justamente como que é ser um divulgador de ufologia no Brasil
nessa época onde abunda fake news, montagem, desinformação, né? E depois que a gente continuar, para tu não perder essa linha de raciocínio, só para concluir que essa era a próxima pergunta, como é que é divulgar isso nessas mídias de grande alcance? Porque tu já teve na televisão aberta, né? E já teve também em programas, né, de televisão fechada. Sim, sim. Então, assim, é isso que eu queria saber também. Então vamos por partes, eu diria o Jack Stripador, né? Isso. Vamos falar primeiro da mídia, né? Da grande mídia. Quando a gente vai lá, geralmente você tem pouco tempo para falar. Então você tem que saber filtrar o que é a essência do negócio e deixar, de repente, um local para as pessoas buscarem mais informação. Porque na televisão, ela é muito rápido, a informação. Então não dá para você falar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já o podcast ajudou bastante, porque ele, dependendo do apresentador, te deixa falar, então você consegue ali trazer um conteúdo de qualidade, né, para as pessoas que têm essa sede de aprender um pouco mais a respeito do fenômeno OVNI. A internet, né, os portais, eles continuam sendo também um local bem interessante. Eu pretendo até futuramente aí fazer um portal também para estar colocando coisas, porque não é todo mundo que gosta de assistir vídeo ou ir no Spotify. Às vezes tem um cara ali que gosta de ler a notícia, né? Ou que gosta de alguma coisa impressa, apesar que livro, né? Atualmente você tem o livro impresso, mas também tem o e-book, né? Onde você lê lá no seu tablet ou no celular mesmo. Então, assim, hoje a facilidade está grande em relação à divulgação da informação. Agora, é um complicador para um ufólogo atualmente, porque a gente tem um monte de drone. Sim. Ou seja, antes o movimento do OVNI era algo que determinava que aquilo era um OVNI. Só que hoje não, hoje os movimentos de um OVNI pode ser reproduzido por um drone. Então aí, é um drone ou é um OVNI? Né? E hoje a gente tem muito mais tecnologia, muito mais coisa aí que pode trazer algum tipo de erro, né, de interpretação. Por exemplo, o satélite do Starlink, que muita gente mandou pensando que já era uma invasão de OVNIs e não tem nada a ver, né? Então, assim, nesse mundo atual é muito mais difícil ser ufólogo do que no passado. Sim. Embora, o que eu percebo? Que os ufólogos de gabinete, aquele que fica sentado na cadeira olhando para o computador e replicando informação, ele tem muito mais chance de errar do que eu, que ainda faço pesquisa raiz. Eu, o Arthur Sérgio Neto, o Paulo Barachivelli, do Cipifani, né, que é o editor da revista OVNI Pesquisa, o Albert, que também é da revista OVNI Pesquisa, enfim, o Carlos Alberto Machado, né? Agora acho que ele não está saindo muito, porque teve o negócio da pandemia, aquela coisa toda, ele quase morreu com esse negócio aí, mas graças a Deus está bem. Então ele está saindo menos, mas essa galera que sai, eles têm mais chance de acerto na conclusão dos casos. Eu, por exemplo, gosto de ir, por exemplo, uma pessoa filmou alguma coisa, eu gosto de ir no local, ou dar uma olhada para ver se não é um reflexo, o que tem, para ver se não é efeito coma, porque quando você está lá e conversando olho no olho, tete a tete com a pessoa, a probabilidade de você pegar a mentira é grande, ou não, ou de repente você sair convencido que alguma coisa estranha aconteceu. Quando ocorre algum fenômeno que deixa marcas ou que deixa alguma evidência física, aí é mais legal, você tem que ir no local, colher aquele material, mandar analisar no laboratório, tal, ver se houve alteração do pH, se ocorreu a esterilidade ou superadubação do solo, alguma coisa assim. Então, isso também já ajuda bastante no diagnóstico de um caso ufológico. Quando Sim. você tem também um número maior de testemunhas, e aí você entrevista todas elas, ou a maioria delas, isso também vai te dar uma margem de acerto, sim, né? Sim. Sendo que você tem apenas uma única pessoa que viu alguma coisa, ela e o cachorro dela, pronto, você
não tem uma máquina para entrevistar o cachorro. Então é só aquela fonte de informação que de repente pode ter feito alguma trucagem ou fez alguma brincadeira para de repente ter alguma projeção, algum status, porque é muito comum esse tipo de coisa nos dias de hoje, a pessoa querer estar famosa, ter status para ter mais views, entendeu? E para ganhar dinheiro na internet, no YouTube, ou em qualquer outra mídia aí, né? Atualmente é o TikTok, né? Sim. Invadiu aí. Eu não entendo. Eu já tô velho já. Então, eu criei até uma conta no TikTok, que teve um desses entrevistadores que queria me entrevistar pelo TikTok. Nossa. Aí eu tive que abrir uma conta. Sim. Já tá com umas 800, quase 900 pessoas me seguindo lá, entendeu? E assim, mais pra frente eu vou começar a colocar vídeo lá também, ver o que dá pra fazer pequenininho, né? Mas que seja instrutivo, informativo para as pessoas acompanharem também. Cara, eu vou te fazer, antes do Gustavo fazer algumas perguntas pra ti, eu vou te fazer agora a pergunta que eu tô me coçando, né? Que eu tô aqui coçando pra fazer. Primeira coisa, eu vou te perguntar qual caso que tu estudou que foi o mais impactante. Grudado nisso, cara, eu vou te perguntar como foi fazer parte do famoso, né, pra nós que gostamos, grupo do 7 ali, como que foi participar ativamente do que, na nossa visão, é o maior caso ufológico do mundo. Porque por enquanto é o maior. O caso Varginha, por enquanto, ele é o caso maior. Mas eu acredito que ele vai ser desbancado pelo caso de Cláudio, lá de Minas Gerais também, que aconteceu em 2008, a partir de novembro, durando até dezembro de 2008, tá? Que envolveu perseguição de seres pela polícia militar, né? Isso tá tudo em relatórios oficiais, tá? Então é bem legal esse caso também. Coisa que o caso Varginha tem os documentos, mas a gente não consegue a liberação deles, porque a pressão norte-americana foi muito grande em cima do caso Varginha. Mas o que foi participar do caso do grupo do 7, né? Para mim foi muito gratificante. Naquela época eu fui chamado pelo Claudir Covo para integrar esse grupo. Os pesquisadores do grupo do 7 eram o que era o advogado que inclusive descobriu o caso, né? Ele estava viajando para São Tomé das Letras, e na volta quando ele chegou lá, tinha um burburinho, que as meninas tinham visto um demônio, um negócio estranho num terreno, e aí ele foi atrás, depois ficou sabendo de burburinho no hospital, e aí o negócio foi pipocando. E aí ele trocou uma ideia com o Claudeir Covo, que era amigo pessoal dele, e naquela época eu era o vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudir Covo presidia. Então ele já me contextualizou o que estava acontecendo. O veio de Belo Horizonte para ajudar no caso, a pedido do pessoal lá do grupo do Úvio Brant Aleixo. Sim. Então ele foi para lá porque ele teve a infância dele com a maioria dos militares ali da ESA, né? Então a mãe dele morava ali em Três Corações, que a ESA é a Escola de Sargento das Armas do Exército, que é a que ficou responsável ali por toda a coordenação dessas missões que ocorreram lá, de captura, de transporte da criatura, de resgate da nave, né, que não caiu na Fazenda Maioline, mas caiu numa cidade próxima à Varginha, limítrofe ali a Varginha, numa fazenda também. E as pessoas ficam divulgando outras mentiras por aí, mas isso aí não vem ao caso. Vamos voltar lá pro grupo do 7. Sim. E aí eu chamei o Jamil Villanova, como ele era um desenhista, para poder também fazer parte, né? E a gente era tudo amigo ali, o Jamil, o Claudir, eu, e a gente ia de carro direto para lá. Até que quando a gente viu os desdobramentos
do caso da criatura, né, que tinha sido levado uma viva, uma morta, para a Unicamp. Aí a gente tinha um grupo de conhecidos também, que era o Eduardo Oswaldo Mondini, do CEPEX, lá de Sumaré, próximo a Campinas, e aí a gente chamou eles para compor o grupo do 7. Então aí ficou Claudeiro Covo, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que eram 2 irmãos gêmeos. E aí foi muito divertido participar disso, porque a cada descoberta a gente ia tendo algum tipo de sensação. Por exemplo, teve um militar que deu depoimento para a gente, e num determinado momento esse militar foi preso. E aí a gente se comunicava, e a gente ficou tudo apreensivo. Só que aí a família do cara falou, olha, se vocês manterem ele preso por causa desse negócio do ET de Varginha aí, não sei o quê, a gente vai na imprensa e vamos divulgar. Aí o tenente-coronel Vanderlei mandou liberar todo mundo, entendeu? Então, aí a gente já ficou mais tranquilo. Mas a cada descoberta do caso, ela era compartilhada. Desde descobertas mais simples, ou algum tipo de informação vinda de civil ou de militar, né? Aquelas fitas lá que foram feitas de vídeo, eu vi todas, né? A fita cassete, as fitas de vídeo que eram tomadas dos militares, dando detalhes das operações, isso a gente teve acesso irrestrito. Então o grupo do 7 serviu para isso, para discutir, chegar na conclusão do que era verdade, o que era mentira, o que era desinformação também implantada. E o próprio depoimento do Carlos de Souza, desse cara que disse que viu a nave caindo lá na fazenda Maiolini e tal, isso aí já tinha sido descartado pelo grupo do 7. Eu tenho um documento escrito pelo Claudeiro Covo que falava que o depoimento do Carlos de Souza era 50% autêntico, 50% mentiroso, ou seja, se você não tem algo 100% ou com um percentual bem alto de credibilidade, você não pode nem considerar. Então já tinha sido desconsiderado pelas características que foram narradas por esse Carlos de Souza, né? Com certeza ele assistiu o filme Incidente em Roswell, né? Viu lá algumas coisas e reproduziu, né? O metal que apertava, voltava ao normal. Então, assim, e outra coisa, o Jamil Villanova, ele teve, junto com o Carlos Alberto Saraiva de Maria, que era do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, junto com outros ufólogos também cariocas, e eles foram na Fazenda Maiolini e não tinha nada lá, nenhum vestígio de que poderia ter caído alguma coisa ali. Porque assim, geralmente quando cai, há toda uma operação sistematizada para recolher os fragmentos ou o pedaço maior, aquela coisa toda, e se ficar alguma marca da onde tinha esse negócio, eles descaracterizam aquele lugar, coisa que não foi identificada em nenhuma parte da Fazenda Maiolini. Então não foi lá. E hoje a gente tem informações fidedignas da onde que foi isso, realmente, aonde que caiu. E pessoas que foram chamadas para atender, inclusive, um chamado de uma suposta queda de aeronave, de avião, e que depois o exército assumiu e não tinha avião nenhum ali. Entendeu? Essas pessoas que iam lá atender esse problema, que seria uma queda de avião, foram inclusive falar, volta, que o exército está assumindo aí. Então não era avião, e sim era o objeto que depois foi dado de mão beijada para os americanos, né? E assim, hoje a gente vê que o grupo do 7 ele cumpriu um papel naquela época. Sim. Mas hoje muitos pesquisadores caíram fora cada um tem o seu motivo pessoal. Eu não vou falar por ninguém aqui, cada um é crescido e maduro para falar. Não vou nem perguntar o que ia perguntar depois, então. Né? Que você ia perguntar, por que o pergunta para eles, né? Tá assim, eu tenho contato com faz uns anos que eu não converso, mas converso com ele, troco ideia.
Mas ele não quer voltar de jeito nenhum, Esse assunto. porque ele não quer. Tanto é que a gente fez uma revista especial de 25 anos do caso Varginha, a revista OVNI Pesquisa, é a número 7. E aí eu pedi pro... Pô, escreve alguma coisa aí e tal. Falou, não, cara, olha, eu tô bem assim, consegui retomar minha vida e me esquece. E a gente vai conversando. Ele falou, ó, continua você, cara, porque você vai chegar no ponto certo aí. Tanto é que tem algumas coisas que às vezes eu compartilho com ele e aí ele fala, é isso aí mesmo. Porque ele, de certa forma, ficou sabendo de muito mais coisa, entendeu? Que não foi divulgada na mídia por questões de sigilo mesmo, né? Sim. E então, só que hoje eu tô me deparando com muita coisa, né? Algumas coisas eu tô divulgando, outras coisas eu não sei nem como que eu vou divulgar isso. Se eu faço um livro, eu quero fazer um livro sobre Varginha, mas de repente eu faço alguma coisa bem diferenciada. Eu tô com umas ideias aqui, nem vou dar spoiler ainda, claro, mas eu tô com umas ideias muito doidas aqui em relação ao caso Varginha, para fazer algo que vai bombar. E de repente eu possa trazer algumas coisas à tona sem complicar para ninguém, entendeu? Porque a gente teve contato ao longo dos anos com alguns desses militares, né, que pediram sigilo. Então, de duas uma, ou eu tenho que esperar os caras morrer para me divulgar, ou eu divulgo de alguma outra forma sem complicar para ninguém. Alguns desses sigilos aí, é uma pergunta idiota, mas eu vou fazer. Alguns desses sigilos aí, tu acha que cai meio logo? Não vai cair não, viu? Não vai, assim, tem alguns caras que já estão pedindo documento aí e o exército tá negando, eu tô sabendo, entendeu? Eu não tô pedindo porque não adianta eu pedir porque eles vão negar, então tem outras pessoas já pedindo, mas deve dar uns rolos aí bem nervoso mais pra frente em relação a esse tipo de coisa, né? E aí talvez vá pra justiça, não sei, cara, o que vai acontecer aí. Eu fico, assim, torcendo para que se consiga liberar alguma coisa. Todos estamos torcendo. Embora tá bem difícil, tá? E mesmo porque existe a prerrogativa do Exército, e eu sei que algumas coisas ele já fez, que ele reclassificou por mais 25 anos. Então vai demorar muito. Putz, ok, né? Até lá eu acho que eles pensam assim, os caras já morreram tudo, não estão falando mais do caso Varginha, e aí morreu lá nos arquivos de inteligência e... Eu não sei, eu tenho a sensação que um caso desse não vai morrer. Cara, essa questão da entidade, né, da criatura ter sido levada pelos Estados Unidos, vocês têm, tipo assim, isso é uma teoria ou isso vocês têm confirmações, assim, que, claro, é um pouco difícil perguntar dessa forma, mas vocês têm confirmações, assim, que foi realmente... Eu tenho 100% de certeza que foi. Não, essa era a pergunta. E qual o caso, assim, que mais te impactou? De todos que tu pesquisou? Então, foi o de Cláudio, cara. E o de Varginha. O da Operação Prato também, ele é interessante, mas ele tá muito distante no tempo, né? E o caso de maio de 86 também foi algo bem interessante para aquela época, né? De você ter ali objetos empreendendo velocidades bem incríveis, né? De 15 Mach, por exemplo, objetos sendo detectados em radar de bordo da aeronave, em radar de solo, ou às vezes não sendo detectado, uns negócios doidos, né? Então, até hoje é um mistério, né? O caso de maio de 86, e a gente sabe de alguns outros detalhes também desse caso aí, e que foi filmado na época também, mas assim como os vídeos Super 8 da Operação Prato não vieram à tona e foram reclassificados, né? Então, por exemplo, filmes da Operação Prato feito em 77 só vão estar liberados em 2027. O de 78 só em 2028. Os da Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 86, só em 2036. Nossa. Entendeu? Então eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Esperamos que sim. Pra ver isso daí.
Apesar que vai ver o quê? As pessoas que viram o filme, que comentaram, disse que eram luzes, né? Sim. Não tinha, assim, uma estrutura definida desses objetos. Embora existam fotografias dentro da área de inteligência militar em que mostrem detalhes desses objetos. Tem Sim. coisas incríveis, cara, na Marinha. Só que a Marinha diz que não tem nada. Desculpa, o Irangê, né? Ele dizia, pelo relato dele, que, cara, ele via nave gigante, inclusive viu seres, né? Que ele até teve um contato com um dos seres, né? Exatamente. Ele teve um contato físico, efetivamente. E assim, na época da Operação Prato, né? O capitão Irangê Holanda lá e outros militares tiveram contato com esses objetos, viram seres. O povo lá do extinto SNI também esteve fazendo vigílias, né, junto com a equipe de militares da Força Aérea, do 1º Comar. Tem um cara que eu conheci, que era o Jorge Bessa, né, ele foi do extinto SNI. Ele chegou até a escrever um livro de capa verde. Deixa eu lembrar o nome agora. Eu tô procurando o livro aqui para ver se eu vejo o nome. Tranquilaço. Mas, então, se eu achar ele, que é muito livro, cara. Eu acredito. Não, mas sem problema. Se achar até o final aí da conversa, beleza. Se eu achar, eu falo. Perfeito. Mas tem, por exemplo, da Operação Prato, na época foi escrito o do Daniel Rebisso, né, que foi um dos primeiros, que era o Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Tem um recente do Carlos Mendes, que era um jornalista, chama Luzes do Medo também. É legal, tá? Perfeito. E fala. E tem esse do Jorge Bessa, da Amazônia. Eu não tô achando ele aqui, não. Eu devo ter colocado em algum outro lugar. Vê aí, Jorge Bessa, alguma coisa da Amazônia. E aí ele cita num dos capítulos. Discos voadores na Amazônia, Operação Prato? Isso, esse aí. E ele, inclusive, cita num dos capítulos aí, acho que são os iniciais, que ele estava junto com a equipe de militares. Ou seja, eles estavam fazendo vigília e viram, né, o fenômeno ufológico lá. E só que assim, você conseguir documento do extinto SNI sobre OVNI é mais difícil. Tem alguns, né, já liberados, mas tem outros que sei lá onde foi parar. Sim. Deixa eu te perguntar, tu quer falar um pouco sobre o caso Cláudio, para quem está nos ouvindo ter uma ideia da dimensão? Podemos falar. Então, o caso Cláudio ele aconteceu em 2008, iniciando ali no dia 19 de novembro de 2008, e foi visto por várias pessoas na cidade, e aí a polícia, a terceira companhia de polícia ali, de Cláudio, foi acionada. Aí foi uma equipe de militares ao encalço desses objetos. Aí os objetos, passando por alguns bairros ali, chegou a gerar um blackout, né? Houve a queda de energia. E alguns desses objetos chegaram a pousar ou ficar planando. Um cabo chamado Cabo Rabelo chegou a fotografar esses objetos. E teve no dia 20, no dia seguinte, uma perseguição feita pelo sargento Valdir, o sargento William e o capitão Eisenhower. Eles perseguiram duas criaturas luminosas que flutuavam, né? Eu alguns anos atrás, pedi uma documentação via SIC para a Polícia Militar. Eles me mandaram as fotos, me mandaram um relatório mais sintético e que dá detalhes a respeito desses casos. O importante é que quando as viaturas voltaram dando problema, os militares voltaram cansados, depressivos, tentaram puxar a arma e a mão ficou pesada. Enfim, tem uma série de aspectos psicológicos que abalaram bastante esses militares durante essa perseguição. E tem missing time também, que é o tempo perdido, né? Eles pensaram que toda a perseguição teria durado uns 40 minutos, só quando eles foram ver já tinha passado mais de 2 horas, quase 3 horas. Nossa.
Por que tu acha não que lembram o que aconteceu, entendeu? Sim, por que tu acha que esse caso tende a ser ainda maior? É porque tem muito detalhe que ainda eu não posso contar e tem muito detalhe que ainda vai vir à tona. A hora que a gente puder fazer isso daqui uns 3, 4 anos, aí o negócio vai esquentar, entendeu? Eu vou colocar na minha agenda aqui pra te chamar daqui a 3, 4 anos, porque eu vou esperar ansioso. Vou esperar ansioso. Gustavo, E a gente tem um amigo, é o Lauro Miguel, ele também é produtor de documentário, é ator e tal. Ele mora lá em Cláudio. E aí ele chamou a gente, que ele está fazendo um documentário chamado Serra do Ouro Fala. E é uma serra que tem lá, tem uma série de histórias, a Mãe do Ouro lá, Ouro Enterrado, e tem os OVNIs que aparecem geralmente nessa região aí. E aí ele está coletando, fez um link das lendas mineiras lá com o fenômeno OVNI, entrevistou alguns militares também que participaram dessa perseguição aí, né? Inclusive entrevistaram o Cabo Rabelo também, que foi o que fotografou, e vai ficar muito legal esse documentário. Inclusive hoje ele estava participando de um podcast, cara, do Planeta Podcast, e falando a respeito desse documentário que eu participei também, dando depoimento. Então eu acredito que em 2022 ele deve estar já lançando esse documentário. Então deve vir algumas coisas novas aí a respeito do caso Cláudio também, né? Então ele já tem vídeos que ele conseguiu também dos fenômenos na região, alguns depoimentos inéditos. Tem uma pessoa que ele está tentando localizar, que é uma senhora que viu as criaturas também no quintal da sua casa, no povoado de Formiguinha. Então tem muita coisa legal ainda desse caso Cláudio para ser descoberto aí. Os seres parece que pegavam os negócios no chão, a região ali tem uns minérios, uns negócios diferentes. Então assim, aguarde aí que a hora que sair esse documentário vai ter bastante informação legal sobre o fenômeno ufológico lá na região. O Gustavo quer te fazer umas perguntas, Gustavo? Sim, vamos lá. Tenho só umas 3 perguntas aqui que eu separei para te perguntar, Edson. E assim, eu conheço mais o seu trabalho pelo canal no YouTube mesmo, é onde eu acabo acompanhando mais. Sempre assisto algum dos vídeos, né, quando eu consigo. E o que sempre me surpreende lá, né, e que vocês já comentaram ali, é a questão de sempre ter conteúdo, né, sempre ter coisa nova, sempre ter atualizações, né, sobre o que está acontecendo no mundo da ufologia atualmente, né, e sempre aquele debate de casos do passado, né. E assim, você já falou aí que tem material para mais de uma década, né? E então imagino que para construir toda essa biblioteca, né, de materiais tenha que ter tido um apoio bem forte da comunidade ufológica, né? Principalmente aqui do Brasil, né? E assim, como que você vê a comunidade ufológica brasileira hoje, né? Essa questão de você estar com o canal, né, com a revista, sempre divulgando informação e tentando deixar mais acessível para o público a pesquisa ufológica, ela é bem vista, ela é vista de forma positiva pela comunidade, ou ainda tem ufólogos que não gostam dessa divulgação, que preferem que seja algo mais fechado, que as pesquisas sejam mais discretas? Como é que é? Olha, no passado parecia que a ufologia brasileira era mais unida, né? Hoje eu vejo com tristeza que existe muita desunião entre alguns grupos, algumas panelas, né, ufológicas que tem aí, que só tem interesse mesmo em divulgar, ganhar dinheiro, coisa que é diferente aqui do grupo da OVNI Pesquisa, que o pessoal está mais interessado em pesquisar e trazer um material de qualidade, sério, honesto, através de uma revista que é praticamente feita caseiramente, né? Então a gente queria ter uma revista onde a gente publicasse um conteúdo sério, porque as outras revistas que tinha por aí geralmente publicam um monte de coisa mística que não tem nada a ver com ufologia. Então a gente não queria ter um espaço assim misturando
junto com essas coisas que é viagem na maionese. Sim. Então, por isso que a gente resolveu se unir, né, um grupo de pessoas. A gente tem critérios do que publicar nessa revista, justamente para a gente moralizar a ufologia, que ao longo dos anos foi muito massacrada por essas viagens na maionese aí. Então, a gente trabalha dessa forma, né? E tem que realmente empunhar uma bandeira de verdade, senão a ufologia já teria até acabado. A gente estava até meio desanimado, vou te falar, porque você vê tantas besteiras, tanto besterol, um monte de ufólogo aí que, não mereceria ser chamado de ufólogo e que fala um monte de bestagem aí sem comprovação nenhuma. E isso só denigre mais a imagem da ufologia, né? Mas, graças a Deus, a gente está aí. O canal o Enigmas e Mistérios, a gente está aí para a gente justamente trazer à tona coisas legais, né, sérias e novidades aí no mundo ufológico, para que as pessoas voltem a atenção para esse fenômeno, né? Porque esse fenômeno afeta diretamente a nossa sociedade. A sociedade tem que saber. Agora, tem que saber de uma fonte confiável. Então eu deixo até um alerta aí para você. Cuidado com o que você está comendo na internet. Cuidado com o site que você está acessando. Cuidado o canal também, porque tem muita besteira aí, tem muito fake, muita enganação, enrolação, gente querendo vender livrinho aí com historinhas da carochinha. E pior que tem gente que quer acreditar nisso, né? Tem gente que acredita e paga, né? E acredita naquilo piamente, e daqui a pouco pode ser até internado no manicômio, né? Porque de científico não tem nada em algumas coisas aí que a gente infelizmente vê na ufologia. Sim. Até vou já fazer a outra pergunta. E talvez o ufólogo científico em você não vai gostar de responder ela. Então eu entendo se você não quiser responder. Essa eu tô esperando. A gente até fez um episódio, acho que faz mais de um ano, que nós fizemos sobre a vastidão de teorias que existe para explicar o fenômeno ufológico, né? E a gente tem desde as coisas mais populares, né, de que seriam seres de outro planeta ou de universo paralelo, até coisas um pouco mais extremas, né, como por exemplo seres que vivem dentro da Terra e coisas assim, né? E assim, dentro da sua pesquisa, né, de todos esses anos trabalhando no meio, né, existe alguma teoria que, falando do seu coração, assim, que você acredite mais? Ou realmente você tenta ficar acima de todas essas teorias, né, e analisar de um ponto de vista mais científico? Ou tem alguma delas que você acha que seja totalmente implausível? Olha, tem várias teorias. Vou falar algumas aqui. Tem a teoria extraterrestre, que ela é bem aceita. Eu também aceito, porque algumas coisas tem que vir de fora, de algum lugar, de fora da Terra. Então, seria extraterrestre, daí ela é bem forte, e também vindo de outras dimensões, tá? Eu como o físico Jacques Vallée, né? Sim. Ele acredita bastante também nessa teoria aí de outras dimensões, que de repente essas naves, né? Esses OVNIs viessem aí de outras partes, de outras orbes, utilizando algum tipo de portal. Não sei se a gente pode falar esse nome, entendeu? Porque a gente não compreende esse tipo de estrada ou de porta, né, que seria utilizada eventualmente por esses objetos. Porque às vezes você vê o objeto aparece, né, do nada ali, como se ele entrasse, né, e de repente entrou por um buraco e saiu, e aí de repente ele desaparece e você não vê mais. Então, assim, essas duas teorias me chamam bastante a atenção, que é a extraterrestre e a teoria de outras dimensões. Agora, você tem a teoria, por exemplo, de a própria civilização no passado, aliás, no futuro, voltando para o passado, então a civilização terrestre
no futuro, voltando para o passado para resolver algum problema que tem lá no futuro. Então precisaria de coisas genéticas, então explicaria aí as abduções, essas interações que tem. Mas essa teoria, assim, para mim, ela não teria um percentual tão grande, né, na probabilidade. Mas a gente não pode descartar. Sim. Mesmo porque parece que as visitas desses OVNIs, desses seres, vêm de várias partes e parece que são de vários tipologias de seres com objetivos diferenciados também. Então a gente não pode descartar. Quando eu falo teoria, né, conjecturas, né? E a outra que tem é de bases subterrâneas, né? O pessoal fala intraterrestre, né? Só que tem umas pessoas que confundem isso daí. Falam que eles vêm do centro da Terra, que a Terra é oca. Isso aí eu não acredito. Não acredito mesmo. E não é oca a Terra. Ela pode ter, sim, protuberâncias na crosta terrestre que poderia abrigar bases de operações temporárias ou que ficasse por um tempo até mais longo, e isso explicaria essas regiões que tem cavernas aí e que geralmente é visto o fenômeno com uma incidência grande. Por exemplo, no Vale do Ribeira, em Poranga, que tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo Petar, já foi visto objeto entrando e saindo de dentro de caverna, então poderia ter uma base, né? Não que eles sejam de lá, intraterrestre, né? Mas que usariam essas partes na crosta terrestre para se esconder e de vez em quando sair para fazer a sua programação. Outra hipótese é as bases submarinas, né, que é meio parecida com as cavernas, mas que ela ganha uma dimensão maior porque 3/4 do planeta é água. Então a possibilidade de você ter uma base submarina é muito grande e já foi visto objetos aí saindo e entrando de dentro de mares, oceanos, grandes lagos, rios, né? E então isso aí eu não tenho dúvida que tem. Isso aí tem mesmo bases, né, em várias partes do mundo. Aqui no litoral paulista, por exemplo, tem ali próximo à Ilhabela, Peruíbe, né, tem muitos casos aí de objeto entrando e saindo dentro do mar. Então sugere, né, a nível de conjectura, teoria, que poderia existir uma base aí de operações desses objetos voadores não identificados e já a longa data. E aí, se você olhar para os filmes, né, tem aquele filme Segredo do Abismo, o próprio Avatar do James Cameron, ele vai explorar no Avatar 2 aí essa parte mais ligado com água, né? Então faz bastante sentido esse tipo de coisa, mas não que eles sejam seres que vêm do mar, mas pode usar ali, já que tem regiões abissais que a gente nunca chegou ainda, nem com o maquinário que nós temos e a tecnologia que nós temos marítima, não dá para chegar lá, nessas regiões abissais. Então é isso, as duas teorias que me chamam mais atenção é a dimensional, de outras dimensões, e a extraterrestre. O Jacques Vallée tem essa visão mais da dimensional, né? Da dimensional, exatamente. Beleza. Eu não descarto a dele, acho bem plausível também. Sim. E também agregaria a extraterrestre. E as outras também não vou descartar. Deixa na prateleira lá. Que, sei lá, futuramente a gente vai saber a verdade, né? Beleza. E muitas vezes a gente tem que lembrar, né? Às vezes o pessoal que está ouvindo gosta de uma teoria e acaba defendendo com unhas e dentes, né? Mas que às vezes 2, 3 ou 4 delas podem ser verdadeiras e estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, exato, pode. Essa possibilidade. Como é uma variedade de seres, né? De procedência, de objetivos, você pode estar tendo 2, 3 que fazem sentido e que são verdadeiras também. Não tem quando você vai fazer a prova da faculdade lá, não tem só a primeira verdadeira, todas são verdadeiras, só as três. Então, tem isso também na ufologia, né?
E o Gustavo agora vai fazer a pergunta bomba, né, Gustavo? Que era que eu tava curioso. Se não quiser responder, não precisa responder, tá? Pois é, Tá. o Edson acabou respondendo uma parcela da pergunta em off pra gente, né? Porque eu ia primeiro perguntar se ele seguia alguma religião, né? E até se ele, não sei se ele vai querer falar qual é, né? Mas enfim, a minha pergunta... Oxe, falo. Eu não escondo a minha religião pra ninguém, né? Sim. Durante muito tempo eu fui católico, né? Fui líder de grupo de jovens de igreja católica, e só que eu sempre fui meio inconformado com coisa errada. E aí o padre lá naquela época fazia uns negócios errados, eu cheguei a gravar, eu e mais um outro jovem, e a gente levou pra Cúria em São Paulo e entregamos, pedimos pra tirar ele de lá, tal. Até o padre lá, que era superior dele, não quis acreditar na gente, porque a gente era muito jovem, mas aí eu botei o gravador lá e deixei ele escutando. Depois eu falei só o seguinte, falei, ó, você tem uma semana para tirar ele de lá, se não tirar eu vou botar essa fita na empresa, e aí arque com as consequências. Aí com menos de uma semana o cara tava fora, e aí depois eu também fui meio que expulso, né, convidado a sair da igreja católica. Aí fiquei muito tempo, né, eu sempre acreditei em Deus, tudo. E aí a minha esposa era evangélica já, né? E aí eu frequentava com ela, mas aquela coisa, eu sempre fui muito racional. E aí eu queria entender melhor essas coisas de Bíblia, né? De cristianismo, etc e tal. Aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu já fiz 2 cursos de bacharelado de teologia. Só para entender profundamente esse negócio. Porque os ufólogos que não têm muito conhecimento falam um monte de besteira em relação à Bíblia, entendeu? Então eles enxergam um disco voador dentro da Bíblia. Pode ser que tenha alguma coisa ali, pode, mas não está claro. Não está claro. A gente tem alguns termos em hebraico que de repente poderia dar uma conotação, mas a Bíblia, os 66 livros que nós conhecemos, ele não traz claramente o fenômeno OVNI ali. Claramente, veja bem, pode ser que tenha. Agora, os livros apócrifos, alguns deles trazem bem mais claro, tipo o livro de Enoque. Sim. Agora, se for para outras religiões, o Kandisur tibetano, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas, ele vai te trazer lá os Vimanas, né? Alguma coisa que realmente está mais sintonizada com o fenômeno OVNI. Agora, qual minha religião então? Aí foi passando o tempo, eu fiz os cursos teológicos, bacharel de teologia. O meu TCC foi sobre angelologia, porque anjo, ele é extraterrestre. Porque foi criado... anjo é extraterrestre, e eu te provo. Porque ele foi criado por Deus fora da Terra. Sim. Então, seja... Por exemplo, demônio, por exemplo, ele é extraterrestre também, porque é anjo caído. E Sim. foi criado fora da Terra por Deus. Ele pode ter uma atuação na Terra, mas são extraterrestres. Assim como Deus, a gente já não pode falar, né? Que é extraterrestre, porque ele já era, então, e não é da Terra também, mas ele está na Terra e está fora da Terra, então já é algo um pouquinho mais complexo. Agora, Jesus, tem uns bestas aí que fala que Jesus é extraterrestre, e não é, ele é terrestre. Ele nasceu aqui, né? Ele nasceu aqui, né? Então ele é terrestre. Não tem como falar que o mundo dele não é daqui. Sim. Né? Agora, da onde que é também, pode ser extraterrestre? Eu acredito que sim, porque se o céu está fora da Terra, né? E aí fala da Nova Jerusalém, aquela coisa toda, que depois vai ter. Então, a gente tem que pensar que a religião, ela pode trazer algumas coisas que em algumas religiões é mais forte, a gente vê a ufologia ali, em outras não. Em função, né, da minha esposa ser evangélica, aí fui indo, fiz os cursos teológicos, eu acabei aceitando lá Jesus. Por quê? Porque na Bíblia fala que Jesus, ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só ele é o caminho. Então tinha que ser através dele para ter o religarem novamente, que assim, num determinado momento, mesmo que seja simbólico,
da civilização, houve uma ruptura entre a criação, né, que é os seres humanos aqui na Terra, e Deus. Sim. Né, essa entidade criadora, uns chamam de energia, Deus, ou pode chamar de qualquer coisa. E Deus cabe em qualquer religião, seja espírita, seja umbandista, Deus está ali. Sim. Né? Só não vai caber no satanismo, porque aí é o diabo ali, né? É o inimigo ali, né? Sim. Então aí é o Satã, não tem nada a ver com Deus. Embora eles consideram Deus porque é o contrário. Sim. Você acredita aí o que aconteceu? Eu entrei na evangélica dentro de uma visão crítica, né? E já conhecendo a Bíblia também. Tem muita gente que vai para a igreja e se converte lá porque está quebrado, tá depressivo, tá doente, era drogado, ex-bêbado, não sei o que, entendeu? Essas pessoas porque é um hospital, igreja é um hospital. Só que quando eu fui convencido para ser evangélico, porque eu fui convencido pela palavra. Eu não tinha, assim, eu nunca bebi na minha vida, entendeu? Nunca fumei, entendeu? Posso ser careta, mas esse tipo de coisa nunca me atraiu. Então, mas eu sempre gostei de estudar, de raciocinar, de conhecer as coisas, de descobrir. E assim, na Bíblia diz que se você pedir, vos será dado. Né? Então, é aquela coisa, eu peço para Deus e Deus vai me dando, entendeu? Deus tem me abençoado de bom grado, assim, entendeu? Por quê? Porque ele enxerga, acho que o nosso coração, na nossa pequenez e tudo mais, e vê a intenção do nosso coração, que é uma intenção boa. A gente quer fazer algo legal para a população, não é visando status, ego, nada disso. Mesmo porque, assim, eu posso ter, um dia eu ficar milionário, cara. Eu vou ser humilde do jeito que eu sou, como eu sempre fui, entendeu? Mesmo sem dinheiro lá atrás, que eu contei aqui, né, que eu passei fome e tudo, mas se eu tiver dinheiro, não é aquilo que vai determinar o meu caráter, que vai fazer eu mudar a minha forma. Quando eu trabalhava no banco, eu tratava bem tanto o gerente, o presidente do banco, como o faxineiro e vigilante. Eu sempre não fiz distinção de pessoa nenhuma, entendeu? Nunca tive esse tipo de coisa. Então, assim, dentro do evangelho ali, da igreja pentecostal, eu fui me identificando. E aí o que eu vi ali? Que alguns crentes rechaçavam o fenômeno ufológico, falando que era coisa de demônio, tal. Só que o fato do evangélico ser muito fervoroso, geralmente eles vão para monte, fazer vigília, ficar orando. Eu já fiz isso muito. E alguns deles iam para lá e via OVNI. Ou via alguma entidade, ou era abduzido. E assim, aí eles ficavam sem referência. Porque se ele for falar pro pastor, o pastor vai colocar o cara no banco. Né? Porque fala, tá doido, tá endemoniado, lascou. Né? Então, o que acontece? Eu vejo hoje que Deus me colocou dentro desse negócio até para orientar essas pessoas que estão tendo contato, que estão tendo um tipo de interação com o fenômeno ufológico e tem me procurado, de várias denominações. É assembleano que vem, é adventista do sétimo dia, é pentecostal, é católico, entendeu? É espírita, porque assim, a gente não faz acepção. O que a gente quer é realmente mostrar para a pessoa o que aconteceu com ela, até para que ela entre num eixo e não pire, entendeu? De repente entre em depressão ou fique louca e desvie da religião dela, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, independente da religião, ela não conflita. Por exemplo, tem alguns pastores que são contra esse tipo de coisa, já outros tiveram experiência e tal. O meu pastor, por exemplo, ele já viu o fenômeno, inclusive comigo. A gente foi num culto em Campos do Jordão, terminou o culto, a gente subiu pro monte para orar. Na volta, era 2h da manhã, ele, o filho dele, um outro membro da igreja chamado Wagner, a gente olhou do lado esquerdo e tinha um OVNI lá. Todo mundo viu.
Não era anjo, entendeu? Não era nada espiritual, era uma nave. E fazendo evolução, um negócio doido. E que até hoje o meu pastor fala, às vezes a gente tá no carro e fala assim, varão, o que foi aquilo que a gente viu naquele dia? Entendeu? Por quê? E outro lugar que a gente viu também foi subindo o Monte Sinai. A gente foi fazer uma caravana da igreja para Egito e Israel. E aí a gente passa pelo Monte Sinai, ele que é Santa Catalina, né? Região de Santa Catalina. E os beduínos ali, quando a gente viu o OVNI, fotografei até, eu perguntei pro beduíno egípcio lá, falei, o que é isso? Aí ele falou que era UFO, né? Que às vezes sai no jornal, eles não sabem explicar, mas que aparece essas luzes no Monte Sinai. Agora, vai saber se Moisés, né? Ou o próprio Elias, quando teve ali no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, não via algumas coisas. Com certeza viram muitas coisas, né? Agora, quando eles falam do profeta Ezequiel, que ele viu uma nave lá, na verdade, você tem que entender que o profeta Ezequiel ele era um pouco esquizofrênico, porque a tradição fala isso. Segundo, ele teve visão. Quando está escrito no hebraico lá, que é visão é que ele teve uma visão espiritual. Ele não viu fisicamente. É diferente. É diferente, por exemplo, que o pessoal, quando foi atravessar o Mar Vermelho, que o mar se abriu e eles passaram de pé enxuto, eles vivenciaram aquilo. Então aquilo foi fato, não é uma visão. É diferente do Zacarias, por exemplo, você pegar o profeta Zacarias, que ele vê lá um rolo descendo, é visão também. Mas tem algumas coisas que aí é realidade, que eles viram alguma coisa ali. E aí vai da interpretação. É algo espiritual? Pode ser, mas pode ser alguma outra coisa? Também pode ser. Mas não sou eu que vou bater o martelo, falar que é isso ou que é aquilo. Vá pesquisar, se informe, estude, se aprofunde, que com certeza você vai chegar a alguma conclusão. Não vai ter todas as respostas em relação ao fenômeno OVNI, mas alguma coisa você vai descobrir. Entendi. Eu fico bastante surpreso, né? Porque, num geral, a minha experiência com igrejas evangélicas, um dos meus trabalhos de faculdade foi a história das igrejas pentecostais no Brasil. Uhum. E aí eu dei uma bela frequentada em alguns lugares e tal, e algumas vezes esse tipo de assunto surgia, né? Porque surge, ainda mais quando a gente gosta. E era bem veemente, assim, que provavelmente não era nada. Então, assim, eu fico feliz, eu fico genuinamente feliz de saber que a gente tem, sim, algumas denominações que estão abertas a discutir esse assunto dessa forma. Sim. Eu fico realmente feliz. Só para você ter uma ideia, eu tô olhando na minha biblioteca aqui, ó, eu tenho um livro escrito por um crente pentecostal chamado Agostinho Soares dos Santos, ele é de Portugal. Ele escreveu Ufologia à Luz da Bíblia. Inclusive, ele conta aqui um caso que aconteceu com ele em 1979. Então, ele mesmo foi protagonista e ele especula várias coisas. É lógico que o crente ele vai falar assim, mas o diabo também pode atuar na ufologia? Pode, cara. Ele atua em qualquer coisa. Sim. Ele vai atuar em qualquer coisa. Então, mas tem literaturas que falam a respeito disso. Tem a Bíblia e os discos voadores do Fernando Cleto Pereira, mas esse aí tem que dar um belo de um desconto. Tem, por exemplo, um outro livrinho. Esse aqui foi 2 americanos, que aí eles jogam que é demônio mesmo. OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. Escrito por John Ankenberg e John Eldon. Né? Eu tenho esse livrinho também. Tem ET Santos e Demônios. Tem um outro aqui que é a Ufologia à Luz da Bíblia Sagrada, do pastor Eduardo Vigil Pignoni. Tem as Aparições de Fátima e o Fenômeno OVNI, da Fina da Armada, de Joaquim Fernandes. Ou seja, a Espaçonave de Ezequiel, que foi escrito por Joseph F. Blumrich, um engenheiro da NASA, que ele patenteou, inclusive, um objeto em forma do que o Ezequiel viu,
que é um objeto em forma de pera invertida. Ou seja, tem muita coisa de literatura envolvendo fé, religião, né, e disco voador, que é interessante de se ler. Só que tem que ler com uma visão um pouco mais aberta, porque e triando, né, separando o joio do trigo, porque tem muita coisa que realmente ali é especulação das venenosa mesmo. E se você envereda para um lado desse, a chance de você dar uma desviada é grande. É que assim, Deus sempre me deu discernimento, autodomínio também, para que eu possa continuar, né, estudando esse assunto e sendo luz dentro desse assunto, dentro da igreja, para aqueles que me procuram também. Hoje eu sou presbítero, né, evangélico, né, e assim, eu deixo Deus me usar. Se Deus me falar alguma coisa, eu entrego. Por exemplo, se Deus tivesse me falado alguma coisa, eu falava para você aí no ar mesmo, entendeu? Porque é desse jeito. Congresso, às vezes eu vou, entendeu? Às vezes Deus usa a pessoa para falar alguma coisa da vida dela, dar um toque, coisas que você não sabe, que é individual, segredos da própria pessoa, né? E isso acontece, entendeu? Agora, isso está dentro de uma área mais parapsicológica, espiritual, não sei como que pode se denominar isso, mas são os mistérios, né? A Bíblia mesmo fala que tem muitos mistérios que são escondidos, e a ufologia, ela também é um grande mistério aí, né? Mas pouco a pouco a gente vai revelando, descortinando esses mistérios e esses enigmas para a população. Perfeito. Eu também fico muito feliz que a gente tenha entrado nesse assunto, porque ele pega também parte do nosso assunto principal, que é a questão de religião, né? E eu não lembro de ter visto tu falar tão abertamente assim em outros lugares sobre a questão religiosa, pelo menos É porque as pessoas não perguntam, né? Então não sabem. Em lugares mais seculares, assim, né? Isso. Dessa forma. E, cara, eu fico, olha, extremamente satisfeito, extremamente feliz pela conversa que a gente teve. Eu tô muito grato por tu ter aparecido para conversar com a gente, tá bom? Finalizando, tu tem algum projeto novo em vista, né, que tu possa adiantar para nós? Tu já falou algumas coisas, né? Alguma pesquisa que tu esteja focado atualmente? Olha, eu tô focado no caso Varginha, porque tá pipocando muitas informações. Inclusive, eu tô para voltar lá no sul de Minas, em breve, para pesquisar mais umas coisinhas aí. E fora isso, tem o projeto do museu, né, que a gente tá... eu não tenho grana para fazer a estrutura, sim, mas eu tenho material para colocar no museu. Então a gente está procurando pessoas que possam viabilizar essa parte da estrutura, né, que tem essa grana, porque e não seria um museu só de ufologia, seria um museu que eu estou pensando astronômico, para colocar meteorito, esse tipo de coisa, astronáutico também, as partes espaciais, aí vou tentar conseguir alguma coisa com o Marco César Pontes, também alguma coisa para colocar lá numa área específica, e a parte de ufologia, que seria para você imortalizar essa memória ufológica brasileira e mundial também, que eu tenho amostras de várias coisas de fora. Por exemplo, eu tenho um pedaço da madeira de Tunguska, eu tenho lá da Rússia, eu tenho amostras da Argentina, né, de alguns outros países aqui, onde o objeto voador pousou, né? Então tem algumas coisas, cogumelo da Argentina também, que ficou alterado a composição dele, pelo de chupacabra, o matinho onde o ET de Varginha ficou em cima, entendeu? Então tem umas coisas legais que, disponibilizando isso, a gente futuramente, com o museu, a gente vai ter um número maior de pessoas para saberem, né, a respeito dessas coisas, porque afinal de contas são 40 anos que eu me dedico ao fenômeno, né? E a gente juntou muita coisa, cara. E um legado. E a minha mulher, ela não aguenta mais essas coisas em casa, entendeu? Porque não tem espaço mais. Eu tenho coisa que tá no Guarujá, tem coisa que tá em São Paulo, e vai só juntando.
só juntando. Então tem que ter algum lugar pra gente expor esse tipo de coisa. E assim, fora essa parte astronômica, astronáutica e ufológica, eu ainda gosto de minerais, de conchas, de fósseis, desse tipo de coisa. Também dá para fazer até uma areazinha legal no museu. E aí o pessoal das escolas aí vão adorar, né? E quem gosta de ufologia, então, vai pirar, né? Perfeito. Porque assim, outra coisa que eu queria fazer no museu é tipo uma lanchonete, né? Temática, com o sanduíche do caso Varginha, com queijo mineiro, né? Alguma coisa assim. E aí dá pra gente viajar, né, na mente aí, fazer um negócio bem, bem bacana. Fotos também, colocar, enfeitar com fotos, com estátuas, pegar lá algumas criaturas, tipologias. Ou seja, dá pra fazer muita coisa legal. Só precisa de grana, né? Então, se você tá me escutando aí, de repente tem grana sobrando, tá interessado em entrar numa coisa desse tipo aí, diferente, que vai marcar a história, entre em contato conosco aí. Por favor. E queria agradecer vocês aí pela oportunidade também de estar conversando bastante sobre esse assunto e trocando ideia aí, né? Orientando aí as pessoas. E é isso aí. Perfeito. A gente que agradece. E assim, empresários ouvindo a gente já sabem, né? Conversem aí com o Edson. Tem alguma coisa que a gente pode ter esquecido de comentar aqui que tu acha que é importante a gente divulgar do teu trabalho, da ufologia em si? Eu acho que a gente falou sobre um pouco de tudo, né? Ufologia é inesgotável, cara. Sempre tem alguma coisa. Se for fuçar aí, vai achar muitas coisas, né? Mas assim, o que eu deixo de mensagem até final é que as pessoas utilizem mais a visão crítica, né? Não acreditem diretamente assim, tá vendo? É OVNI, é isso, é aquilo, porque tem muita enganação. Então 90% aí você tem que dar um desconto, 10% e ainda olhar com bastante critério, né? E ver as fontes que você está usando. O fenômeno, ele é real, isso já não se discute. O que se discute é qual a procedência, da onde que vem, e aí tem os exoplanetas, tem um monte de coisa, e qual o objetivo deles aqui na Terra. A gente sabe aí que 80% dos casos é aquele Gray, né? Aquele baixinho, cabeçudo, olho preto. Esses são cientistas. Então, geralmente, pela atitude deles com o ser humano, nas abduções, né? No sequestro dentro da nave, geralmente eles têm aí uma atitude de cientista. Já outros, aí tem outros objetivos aí. Mas a grande maioria são pessoas, são tripulantes aí que estão vindo aqui investigar o nosso planeta e talvez usufruir de alguma coisa, seja da nossa civilização, seja de algum recurso natural que a gente tenha no planeta. Nós vamos deixar linkados as suas redes sociais, né, o canal. Nós vamos deixar ali os teus contatos, se tu permitir, né, das pode redes deixar, mesmo. Pode deixar. Perfeito. E eu vou te agradecer novamente e vou até reforçar o que tu acabou de falar. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, tá? Não acreditem no Gustavo, não acreditem no Diego, nem no Edson. Pesquise, faça, sabe? Vá atrás, procura as fontes. Tenha o senso crítico, como foi dito, que eu acho que é o que a gente repete todo final de programa. E eu acho que em algum momento a gente consegue incutir isso em quem tá nos ouvindo. Senso crítico é tudo, sabe? Viu? Sabe qual que é o lema da revista? Fala. Assim, não é. Porque o lema que tem por aí é assim, eu quero acreditar, né? Sim. Só que o nosso é diferente. Eu quero pesquisar. Perfeito. E aí, se a pesquisa levar a gente a acreditar, beleza. Perfeito. E se não levar, também beleza, do mesmo jeito. E aí, doa quem doer, a gente fala a verdade mesmo, entendeu? Se se não é, não é. Perfeito. Muito obrigado, tá? Nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença, quero agradecer o apoio do Gustavo. A gente tá muito feliz de ter gravado com o Edson, uma coisa que eu queria há tempo, né? E graças a Deus nós chegamos nesse ponto de conseguir essa conversa maravilhosa, extensa, que vai dar bastante coisa para as pessoas pensarem. Quer falar alguma coisa, Gustavo?
Muito feliz com o resultado, né? Faço das palavras do Diego as minhas também. E agradeço o Edson pela disponibilidade, né? De estar aqui conversando com a gente. E foi uma honra e um prazer ter conversado contigo. Perfeito. Edson, última consideração? Valeu! Perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Boa noite.